Estamos de volta no programa Viver Direito com a Gal Rosa, falando sobre a consciência para a longevidade. E por falar dessa consciência para a longevidade, algo que a gente estava conversando aqui nesse intervalo, o que seria, e é bom a gente explicar isso para as pessoas, esse envelhecimento positivo, assim, considerando que a gente tem aposentadoria, que hoje as pessoas, né, se aposentam mais cedo e são avós mais cedo, já não tem aquele conceito da vovozinha que tem o coquinho, porque a minha mãe, por exemplo, vai ser a avó, minha filha, minha mãe tá nos trinques. Então, envelhecimento positivo é uma maneira positiva de se olhar para o aspecto do envelhecimento, processo de envelhecer, né? Por quê? Porque há anos, há séculos, na verdade, a humanidade, ela resiste ao envelhecimento desde a época dos egípcios, se é que a gente pode falar assim. Fonte da juventude. Eu acho que foi daí que surgiu esse né? Os cremes, as maquiagens, o deus, né, egípcio que aquelas coisas de mitologia que influenciam a história. Justamente. Então, assim, esse preconceito, essa resistência de se envelhecer sempre nos acompanhou. E aí a gente pensa assim, poxa, então não é agora que eu vou aceitar envelhecimento. De fato, eu acho muito difícil a gente aceitar o aspecto da perda, honestamente falando. Então o problema não seria envelhecer, seria... É a forma como você olha para a questão da própria vida. Né? É o sentido que você dá para a sua existência. Porque, realmente, ninguém gosta de ruga. Ninguém gosta de cabelo branco. Eu já estou ficando com os meus cabelos brancos já tem uns 5 anos. E quando os primeiros apareceram, eu falei para minha mãe... Tô com cabelo branco, ela, minha filha, pinta. Eu falei, não vou pintar, mas desse jeito você me envelhece. Você tem que envelhece pintar. Ela, né? Aí eu falei, puxa, mas que engraçado, né? Então, por que a gente, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, com toda a globalização, né, ela tem os seus contras, o seu lado negativo, ruim, mas ela tem um lado muito positivo que é de sabermos o que acontece no mundo inteiro. Né? A gente tem acesso a muito estudo, a muitas formas de se viver a vida de maneira diferente. Então, por que eu tenho que olhar de uma maneira só para o envelhecimento? Por que ele tem que ser triste, já que ele é inerente, ele existe? A gente não pode fugir dele. Você falou, tem pessoas que se aposentam e ficam tristes, mas na verdade tem outras que acabam sendo assim, olha, é o momento. Então, o envelhecimento positivo é a forma positiva como eu olho para o meu processo de envelhecimento, que não deve ser só a partir dos 60, porque nós já nascemos 9 meses mais velhos. E como diz meu pai, na verdade, ao invés de a gente contar 1 ano de vida a mais, querendo ou não, acaba sendo 1 ano de vida a menos. A gente está contando, contagem regressiva, mas não no sentido negativo. É no sentido de que a gente não tem essa consciência, mas a gente passa a ter, a gente passa a pensar assim, nossa, eu vou viver realmente hoje de uma maneira linda e assim por diante, né? Então, esse olhar, a gente tem que exercitar ele mais. E uma coisa que eu acho incrível é que se a gente parar para pensar na nossa relação com o trabalho, né, ele começa a acontecer aí no 2º, terço, agora o 4º da nossa vida, na fase adulta, e ele toma conta da nossa vida por um bom tempo, então a minha relação com ele tem que ser muito prazerosa, né? Por mais que a única opção que eu tenha é ser empregado, mas que eu saiba escolher esse emprego, que eu me sinta completo naquela função que seja de limpeza, que seja no supermercado embalando coisas, não tem problema nenhum. A importância que se tem da gente olhar para isso é o nível de satisfação que você vivencia com aquilo que você está escolhendo fazer por um bom tempo na sua vida. E quando a gente se aposenta, inclusive essa palavra, como eu estava dizendo para você, ela está caindo em obsolescência, né? Aposentar-se significa recolher aos fundinhos, ao quartinho do fundo da sua casa. E quem é que está se aposentando hoje e se recolhendo ao quartinho do fundo da casa? Na verdade, a família coloca assim, né? Porque se fosse da vontade da pessoa, ela poderia contribuir muito mais. Então, pessoas hoje chegam aos 70 e viram para mim e falam, Gal, eu não sei o que é ter 70. Puxa, eu também não, né? Mas assim, como eu estudo sobre isso, eu faço uma contrapartida com as pessoas acima dos 60, 70 e 80 que eu atendo, que vêm conversar comigo, que é assim... eu te ensino o que eu aprendo e aprendo com você, porque eu quero ter um envelhecimento positivo, eu quero chegar lá no auge da minha vida e olhar para a minha história
e falar, puxa vida, valeu a pena tudo, e agora eu vou fechar o livro da minha vida com chave de ouro, não vou julgar a minha vida cada no um lixo. tem a sua história, cada um tem a sua experiência, e quanto mais tempo de vida, mais você consegue se apropriar e, querendo ou não, evitar até certos erros, né? Assim, então, minimizar um pouco os seus erros, né? Sim. E falando dessa questão que você disse de pensar na família e tudo mais, tem algo que você gostaria de deixar de mensagem? Então, na verdade, pensando nessa cultura de cuidados e pensando que isso começa em casa desde sempre, cada vez mais agora isso é importante, né? Eu tenho um projeto que é a minha causa social, que é o cuidador familiar. Quando eu comecei esse projeto, na verdade, ele é idealizado há uns 10 anos, mas tem 4 anos que, de fato, ele existe na formação de uma rede de suporte para a família que cuida de um idoso. Costumo brincar que o cuidador familiar não agencia cuidadores profissionais. A nossa causa é a família que cuida de um idoso. E esse cuidador familiar, ele é muito invisível socialmente, porque a família quer ver, ou a sociedade quer ver, o idoso bem cuidado, mas não imagina como é a rotina da pessoa que cuida. E o meu estudo é esse. É pesada também, porque a pessoa fica à disposição também. Sim, 24 assim como um horas bebezinho, por dia. né? 24 horas por dia, 7 dias por isso na semana. nossa família. E você falando de bebê, Grazi, eu tô pensando muito nos últimos meses, assim, essa relação é muito louca. Uma mãe com um filho fica 24 horas por dia, 7 dias por semana por conta daquele filho, meses, talvez os primeiros anos, né? E uma filha ou um cuidador familiar com idoso também fica. Mas a diferença na vivência do dia a dia é drástica, porque a mãe vivencia de forma positiva e o cuidador familiar vivencia de forma negativa. E não sei se tem alguma coisa a ver que o bebê você está ensinando e educando. O adulto, ele te educou, ele te ensinou e tem que ter coisas que ele também não vai aceitar, né? O idoso fala assim, não, peraí, né? E aí, como que também essa aceitação do idoso é difícil, né? Na verdade, com o idoso existem vários fatores que influenciam na qualidade de vida do cuidador familiar. A primeira coisa que derruba o cuidador familiar é a fragilidade emocional. Muito mais do que o peso do dia a dia, ele já de se cuidar do idoso, também. ele já se cobra, ele já sente muito a perda do pai, que está limitado com uma demência, por exemplo, com um quadro neurológico mais grave. E aí toda uma situação de perda ao redor começa a acontecer, porque quem era o provedor da família antes? Como é que nós vamos fazer para complementar esses cuidados para o pai? Sem falar do histórico de como é que esse pai e essa mãe cuidou desses filhos durante a vida para também isso ser revertido em bons cuidados no futuro. Então, muitas vezes o isolamento social ativo, que é da família isolando o idoso ou violentando o idoso, tem a ver com um padrão de comportamento reproduzido. Isso. Tem a ver como que os pais cuidaram dos seus filhos. Gente, a gente tem muito assunto e esse assunto está só começando e infelizmente o nosso tempo acabando. Mas a gente vai deixar aqui os contatos da Gal, as redes sociais, né? Tem um canal do YouTube também que ajuda a instrumentalizar as pessoas nesse sentido. E fica aqui como uma reflexão, né? Ainda mais que a gente está, por exemplo, numa TV cristã, num canal cristão, em que, independente de como nos tratam, a gente também deve amor, respeito e cuidado, né? E assim, é o que Cristo nos ensina, assim, na sua trajetória. Né? E eu queria pedir para vocês ficarem com a gente nos próximos, porque a gente sempre tem um convidado especial para poder trazer uma mensagem super boa para vocês e os seus contatos vão ficar aqui. Muito obrigada. Grazi, eu que agradeço muito. Que bom. Obrigada. Até mais.